Muito bem, turminha. Então vamos para nossa aula de número 2 de Geografia, terceiro bimestre, nonos anos. E a aula de hoje tem por objetivo a unidade temática Mundo, Trabalho e o Objeto do Conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. E a habilidade a ser desenvolvida é a EF09GE11, relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho e analisar e discutir potencialidades e fragilidades desse processo em diferentes regiões do mundo, em especial no Brasil. Ok? Muito bem, então vamos lá. Muito bem, turminha. Então, o primeiro tópico que nós vamos analisar é a economia global, as transnacionais e o trabalho, e os fluxos de mercadorias, o comércio global. Lembra que nós já falamos bastante sobre as transnacionais, né? Então, vamos lá. Na atual fase da globalização, tem-se observado um extraordinário crescimento do comércio internacional. De acordo com os dados da Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 1950, o intercâmbio comercial mundial era de 64 bilhões de dólares e em 2016 atingiu a marca dos 16 trilhões de dólares, certo? Alguns fatores foram decisivos para que isso ocorresse, entre eles a melhoria dos meios de transporte e de comunicação, e também a diminuição dos custos e dos fretes, né, que é o que se paga para se transportar. O rápido crescimento da população mundial nos últimos 60 anos, o aumento do rendimento de muitas famílias, a entrada de novos países no comércio internacional mundial e a liberalização das regras comerciais com o objetivo de facilitar a exportação e a importação de mercadorias entre países. Essas transformações resultaram na difusão de um estilo de vida centrado no consumo. Daí a expressão sociedade do consumo, que é uma expressão utilizada para a nossa sociedade global, tá? Caracterizada por uma intensa procura por todo tipo de produto, o que veremos nos slides frequentes aí, tá? O comércio internacional, no entanto, continua apresentando desigualdades marcantes. Enquanto a Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia, os três principais polos da economia mundial, têm grande participação no comércio mundial, muitos países da América Latina e da África, por exemplo, ocupam posições marginais com reduzidos fluxos de importação e exportação. Em parte, isso se explica pela maior capacidade de produção e de consumo dos países cuja industrialização é mais desenvolvida e pelo fato de muitos desses países ainda manterem barreiras comerciais que impedem a entrada de produtos mais baratos, principalmente agropecuários oriundos dos países subdesenvolvidos e emergentes, como é o caso do Brasil. Então nós estudamos aí, principalmente na aula passada, que o Brasil é forte no setor primário, né? Eu disse a vocês que o Brasil é um dos maiores exportadores do setor primário, principalmente na área da agricultura. Só que alguns países sabem, por exemplo, o Brasil exporta para os Estados Unidos e outros países da Europa, bem como países da Ásia, como a China, Japão e etc., para que não entre, porque essa exportação ela vai levar para esses países um produto de qualidade, que é o nosso produto agropecuário, por exemplo, tá? Dentre outros. E isso vai entrar lá com um preço que, mesmo tendo todas as taxas de exportação e de importação,
vai entrar lá com um preço baixo. Então, por isso que muitos países criam barreiras para dificultar a entrada desses produtos e que esses produtos não venham, por exemplo, a prejudicar o comércio e a produção local daquele país. Isso acontece muito no mundo globalizado hoje, mas existem aí, por exemplo, órgãos como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que regulamenta essas taxas, essas entradas de produtos em outros países, regulamenta a taxa de exportação e importação, e isso acaba facilitando essa negociação. Quando não tem jeito, como por exemplo, existem produtos que países são obrigados a importar porque não tem jeito, né? Então eles importam pagando todas as taxas porque necessitam daquele determinado produto para o consumo próprio, para a sua, às vezes até sobrevivência mesmo de forma geral, tá, turminha? Então, essa economia global, ela gera essa dificuldade econômica, dificuldade para uns e facilidade para outros, dificuldade para quem importa, mas também dificuldade para quem exporta, mas com certo lucro para quem exporta. E aí nós encontramos esses fluxos de mercadoria e esse comércio global amplo em alguns casos e restritos em outros. Isso depende muito daquilo que vai determinar a economia de cada país, tá? Então, o fluxo, o caixa, a balança comercial, vocês já devem ter ouvido falar aí em reportagem, noticiários sobre a balança comercial. O resultado da balança comercial pode ser positivo ou negativo. O que significa isso? Balança comercial é a soma daquilo que os países exportam e a soma daquilo que os países importam, tá? Aquilo que eles trazem de outros países e aquilo que eles mandam para outros países, aquilo que eles compram de outros países, que é a importação, e aquilo que eles vendem para outros países, que é a exportação. Quando a balança comercial, quando o fluxo dessa importação é maior do que a exportação, ou seja, quando o país compra mais do que vende para outros países, a balança acaba sendo negativa. E o contrário, quando esse país vende mais para outros países, a balança comercial acaba sendo positiva. Por isso que existe todo um estudo aí, porque geralmente em todo um acompanhamento do dólar, né? O dólar sobe e desce. Esse balanço, esse câmbio do dólar, essa flutuação do dólar é importante porque determina, por exemplo, se uma empresa vai ter lucro ou vai ter prejuízo na sua jornada de importação e exportação de produtos, tá? Então, no Brasil, ao mesmo tempo que é vantagem ter o dólar alto porque exporta bastante, é desvantagem quando tem que comprar algum produto de outro país. Beleza, turminha? Então, vamos em frente, ok? Muito bem, e agora a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre as famosas transnacionais, né? Então, em todo o mundo a gente consegue enxergar a parte expressiva da produção, do comércio e de consumo estão sendo realizadas, impulsionadas e controladas pelas chamadas transnacionais. Empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do território de seu país de origem, por meio de filiais espalhadas pelo mundo. Essas são as transnacionais ou as multinacionais, como a gente já falou bastante. Embora existam inúmeras transnacionais originárias de países emergentes, como as brasileiras, por exemplo, Petrobras e Vale do Rio Doce, que tem sede no Rio de Janeiro e atua em mais de 25 países, a chinesa State Grid do setor energético, que ocupou em 2018 a segunda posição na classificação das maiores transnacionais em valor de negócios, figura entre as empresas, a maioria, as mais poderosas, estão sediadas em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Suíça.
Para se ter uma ideia, o valor de negócios de muitas dessas empresas supera o PIB de diversos países. Ou seja, o valor de negócios de uma única empresa pode superar a soma de todas as riquezas de um único país, como é o caso da Áustria, que tem 416 bilhões de dólares em 2017, de Portugal, que tinha um PIB de 217 bilhões de dólares, entre outros, tá? E aí a gente vê agora, nesta figura, observe aí no gráfico e você vai entender as 10, é uma estimativa, é um gráfico de 2018 com as 10 maiores transnacionais em valor de negócios. Então você encontra aí a empresa, né? Numa coluna você encontra a empresa, o setor de atividade. Então a empresa a maior empresa com valor de negócios transnacional em 2018 foi a Walmart dos Estados Unidos, que é uma distribuição de alimento, tá? Então a Walmart em 2018 era a maior empresa transnacional do mundo, tá? E isso você observa aqui nesse gráfico. Segundo é a State Grid, que é da China, como a gente falou aí, também como a segunda grande empresa. Depois tem a Snowpack Group, que também é da China, a China National Petroleum, que é da China. Então você veja, os Estados Unidos tem o Walmart, depois a segunda, terceira, a quarta empresa, da segunda, terceira e a quarta maior empresa das 10 transnacionais em valores negociais são da China, tá? Depois você tem a Royal Dutch Shell do Reino Unido e dos Países Baixos, que é a produtora de gasolina, né, petróleo. Você tem depois a Toyota, que é do Japão. Você tem a Volkswagen na Alemanha, a BP, que é no Reino Unido, a ExxonMobil, que é dos Estados Unidos, que é de óleo também, e a Berkshire Hathaway, que é dos Estados Unidos. Então você tem a maioria dos Estados Unidos e da Europa, tá? Então dificilmente você vai ver uma transnacional latino-americana, vai demorar ainda para chegar, porque esse ranking, as empresas de 10 maiores empresas está sempre protegido, por exemplo, pelos acordos bilaterais que os países fazem, tipo os Estados Unidos com os outros países, que acaba bloqueando taxas, com taxas e com diversos recursos financeiros bloqueados para que os demais países emergentes não tenham tanto acesso à facilidade de negociar nesses países, tá? Então é só para a gente ter uma ideia da potencialidade, da força que são as transnacionais, principalmente no setor secundário. Ok, turminha? Vamos em frente. Muito bem. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho, tá? Então, com o objetivo de aumentar os lucros, as transnacionais industriais se apoiam em uma forma descentralizada de produção, em que cada etapa pode ser desenvolvida em um país diferente, de acordo com as vantagens que o país oferece quanto aos custos de produção, a margem do lucro e a possibilidade de aumentar sua competitividade no mercado global. Nessa cadeia produtiva industrial, uma empresa transnacional pode, por exemplo, fabricar um componente do seu produto, computador, carro, caminhão e etc., em um país, produzir outro em um segundo país e fazer a montagem do produto final em um terceiro país, mantendo normalmente o centro administrativo das empresas no país de origem. Então, isso é muito comum acontecer e esse também é um poderio dessas transnacionais. Então, ela pode, por exemplo, produzir um determinado produto em um país. Então, por exemplo, ela pega um carro e produz o motor em um país.
a lataria ela produz em outro país e tem um outro país, ela vai e monta uma empresa para montar tudo isso, recebe o motor, recebe os sistemas e monta tudo isso. Hoje é possível acontecer isso por essas transnacionais. Isso é um poderio muito grande, né? E isso foi facilitado, esse tipo de processo foi facilitado devido à globalização. Tá, gente? Se não fosse a globalização, seria difícil uma empresa fazer esse tipo de processo, montar em um país, comprar em outro país, juntar tudo em outro país. Então seria muito difícil isso acontecer se não fosse a globalização. Com a globalização, houve uma facilitação para que essas empresas pudessem fazer essa cadeia, formar essa cadeia produtiva que pode envolver 1, 2 ou mais países, tá? Então, por isso, ou para isso, as transnacionais contam com uma eficiente estrutura de distribuição e a logística, né? E sofisticados sistemas de transporte e de comunicação que encurtam o espaço mundial e permitem a chegada de seus produtos a diferentes pontos do mundo com preços mais competitivos. Repare que essa realidade é bastante diferente daquela do século XIX até meados do século XX, quando os países industriais, principalmente as potências europeias e os Estados Unidos, ainda exportavam manufaturados para os países da economia primária da América Latina, Ásia e África, que por sua vez exportavam produtos agrícolas e minerais para os países industriais. Na fábrica global, que é essa que pode ter cada país fazendo uma coisa para determinada empresa, a cadeia produtiva descentralizada e as inovações tecnológicas intensificaram os fluxos comerciais e modificaram o mercado de trabalho, exigindo mão de obra qualificada e criando novas formas de desemprego. Nós vamos ver isso mais para frente no mercado de trabalho, tá? Então, gente, é muito fácil de entender isso, né? As empresas transnacionais, devido a essa facilidade da globalização, conseguem montar essas cadeias de fornecimento em diversos países e aí isso vai estreitando, por exemplo, a mão de obra, né? Ou seja, vai requerendo uma mão de obra mais qualificada. Então, se você pretende trabalhar em uma empresa transnacional, eu sugiro a você que desde agora procure fazer um curso de inglês. Ah, professor, mas é muito caro um curso de inglês. Então planeje para fazer um curso de inglês. Você pode usar aplicativos, tem diversos aplicativos de curso de inglês gratuito, por exemplo, Duolingo, né? Que é uma forma bem legal de você aprender e é de graça, basta baixar o aplicativo aí no seu celular e começar a fazer o inglês. Ao invés de você ficar pensando só em jogar videogame no seu celular, você poderia baixar tipo um aplicativo igual ao Duolingo e estudar inglês. Existem escolas que fornecem cursos de inglês com bolsa de estudo. Existe uma série de posições e atividades que você pode fazer para se ingressar nesse mercado de trabalho competitivo. Então, se você pretende trabalhar numa indústria global, se você pretende trabalhar numa indústria, fatalmente você vai trabalhar numa indústria global. Mesmo que ela seja 100% nacional, brasileira no nosso caso, ela vai exigir que você tenha um segundo idioma, porque geralmente uma empresa brasileira trabalha com clientes que são transnacionais ou fornecedores que são transnacionais, ou ainda trabalha com os dois. Ela está no meio, ela compra de fornecedores transnacionais e vende para clientes transnacionais. Ou seja, se você pretende galgar uma posição um pouco melhor no mercado de trabalho dentro de uma indústria, fatalmente você vai ter que dominar um segundo idioma de imediato, e mais para frente, quem sabe até um terceiro idioma. Ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. A forte concorrência, característica marcante do período mais recente da globalização, leva as empresas a buscar a contínua renovação das estratégias de produção e comercialização de seus produtos. Ao perseguir esse objetivo, elas adotam novas tecnologias no processo produtivo,
aumentando a demanda por trabalhadores criativos e qualificados, com maior nível de escolaridade, olha aí, e capazes de se adaptar constantemente às mudanças em todos os setores de produção, agropecuária, indústria, prestação de serviços e de busca de novas tecnologias e conhecimentos. Então, tanto faz você trabalhar no setor primário, secundário ou terciário, você vai precisar se especializar para poder prestar um serviço melhor e ter uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. No entanto, em muitos setores, os trabalhadores têm dificuldades para se manter nos postos de trabalho e conservar a estabilidade de seus rendimentos. Isso acontece porque a remuneração se dá cada vez mais em função da produtividade e nem sempre os trabalhadores contam com jornadas de trabalho regulares, situação que estabelece as chamadas relações de trabalho flexíveis, em que a carga horária é menos importante do que a qualidade e a produtividade do trabalho que se é capaz de realizar. E isso é uma grande verdade ainda nos dias de hoje, tá, turminha? Isso é uma grande realidade. Então, quer seja no setor primário, secundário ou terciário, você, para entrar no mercado de trabalho, quanto mais você se especializar, melhor. Pensando nisso, é que agora nós temos essas disciplinas como projeto de vida, eletiva, tecnologia e tantas outras que você não tinha no ano passado. Esse ano você já tem, porque faz parte dessa nova formação deste currículo, né, da Base Comum Nacional, que você vai encontrar uma capacitação. A ideia dos governos federal e estadual é que você saia da escola, do ensino básico e do ensino médio já com pelo menos uma visão pré-estabelecida para o mercado de trabalho, para você dar continuidade fazendo seu curso superior, se aprimorando em um novo idioma e assim poder dar continuidade na sua carreira, formar um plano de carreira na sua vida e poder ser competitivo no mercado de trabalho. O que é ser competitivo? Você vai disputar uma vaga no mercado de trabalho com uma vaga para 10 pessoas. Quem vai entrar para essa vaga? Quem vai conseguir essa vaga? Quem for mais competitivo. Dependendo das características da exigência de mercado de trabalho, você vai ter que ter todas essas características que foram faladas aqui. Desenvolver dominar um segundo idioma, ter facilidade para trabalhar com novas tecnologias, ter flexibilidade para atuar no mercado de trabalho em diversos horários, né? Hoje é possível fazer diversos acordos. A nova lei trabalhista que foi aprovada o ano passado no Congresso, ela traz uma série de novidades para o mercado de trabalho, uma série de diversidade de contratos entre empregador e empregado, uma série de negociações que podem ser feitas dentro do mercado de trabalho entre empregador, que é o patrão, e o empregado, tá? Então, isso tudo gera aí dentro do mercado de trabalho uma competição, e só vai se dar bem quem for competitivo. E quem vai ser competitivo? Quem tiver uma mão de obra capacitada. Como é que eu tenho uma mão de obra capacitada? Primeiro, estudando, né? Tendo um projeto de vida, tendo uma eletiva que vai me direcionar para um aprendizado mais específico dentro daquilo que eu sonhei como projeto de vida na minha profissão, e também me aprimorando na tecnologia e buscando outros recursos, outras fontes, como estudar um segundo idioma e como me tornar competitivo no mercado, ok? Essa é a realidade. Ou você encara isso e começa a assumir, ou não sei como você vai sobreviver daqui a alguns anos, tá bom? Muito bem, vamos em frente. Agora vamos falar do lado negativo da economia global, que é o aumento do desemprego, tá?
Então existem muitas causas para esse desemprego, mas na atual fase da globalização, a inserção das inovações tecnológicas nos processos produtivos tem contribuído para aumentar o problema. A esse tipo de desemprego dá-se o nome de tecnológico ou estrutural. Então, quando eu falo do desemprego tecnológico ou estrutural, estou me referindo a um desemprego causado pela inserção de novas inovações tecnológicas dos processos produtivos, tá? Derivado em grande parte da substituição da mão de obra pela mecanização, pela automação, pela informatização do processo, né, produtivo. Embora mais presente nos países desenvolvidos, o desemprego tecnológico também atinge os demais países. Entretanto, é importante compreender que não é somente a introdução de tecnologias nas cadeias produtivas a responsável pelo desemprego estrutural, mas sim a lógica do capital, que por meio de novas técnicas de produção visa economizar com o pagamento de mão de obra e obter mais lucros. As dificuldades impostas pelo desemprego estrutural somam-se ainda às do desemprego conjuntural ou cíclico, que diz respeito à dispensa de mão de obra durante uma crise econômica, como estamos vivendo agora no Brasil e no mundo. Período em que as demissões são temporárias e os empregados são retomados quando a crise é superada. É isso que se espera. Esse é o caso do Brasil, que além do desemprego estrutural, passou a ter também forte desemprego conjuntural, ou a partir de 2014, em razão da crise política e econômica. Então é isso que a gente observa de desvantagem nessa economia global, que ela acaba gerando este desemprego chamado desemprego tecnológico ou estrutural. Como é que se resolve isso? De novo, a gente vai cair na mesma fase, na mesma frase ou na mesma ideia, no mesmo conceito do slide anterior. Eu só vou conseguir ser competitivo nesse mercado onde o aumento do desemprego na economia global é algo latente, é algo real. Eu só vou conseguir ser competitivo se eu investir na mão de obra. Eu só tenho no sistema capitalista, ele tem dois elementos principais: o capital, que é o dinheiro, ou o trabalho. Ou você tem o dinheiro ou você tem que trabalhar, né? Então você vai poder, como é a maioria de nós, como é o nosso caso, de nós só termos a nossa mão de obra para vender, para sobreviver. Então é interessante que você invista nessa sua mão de obra e que você venda o mais caro possível. Como é que você vai vender sua mão de obra o mais caro possível? Exatamente investindo em você mesmo, capacitando você mesmo, né? Então invista em capacitação pessoal, que você vai se tornar alguém competitivo neste mercado de trabalho. Muito bem, vamos em frente. Vamos falar um pouquinho também sobre as consequências do desemprego e também sobre o futuro, né? No Brasil, como em diversos países do mundo, inclusive nos desenvolvidos, o desemprego é uma realidade que afeta trabalhadores e famílias. Provoca desestruturação do convívio familiar, das relações sociais, aumenta a violência, o trabalho informal e causa traumas psicológicos. Calcula-se que, nos países desenvolvidos, cerca de 80% das perdas de emprego estão relacionadas à implantação de novas tecnologias no sistema produtivo e o restante ao desemprego conjuntural e a transferência de empresas para países menos desenvolvidos. Assim, com a descentralização da atividade produtiva realizada pelas transnacionais em direção aos países menos desenvolvidos, é de esperar que o desemprego estrutural se agrave nesses países, em que se inclui o Brasil. Mas, se entendermos que a revolução técnico-científico-informacional prosseguirá o seu curso, novas profissões serão criadas. Esse é o futuro. E assim, não somente o Brasil, mas outros países deverão reformular seus modelos de educação,
para fazer frente a esse desafio. Olha que interessante. Veja aí que o caminho para o futuro desses países é reformular principalmente os modelos de educação. E não é isso que está acontecendo? Você, especificamente do 9º A, da Escola Estadual Moacir Tomás, estuda em uma escola de período integral, e essa é uma tendência de acontecer na educação em todo o estado de São Paulo e, por que não dizer, em todo o Brasil. Por quê? Porque vai ter um foco, essa educação, em qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho. Você já sente essa diferença. Tanto é que você tem as disciplinas normais, língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, inglês, e você tem o acréscimo das disciplinas como projeto de vida, como tecnologia, como eletiva, protagonismo juvenil e outras atividades que são desenvolvidas na escola para que você seja qualificado para esse futuro. Você é o futuro, e você sendo o futuro, você precisa ter condições de colocar em prática o mínimo necessário para que você tenha chance de trabalhar nesse mercado de trabalho tão exigente como está. Note aí essa figura, você vê uma fábrica, uma produção de motor que está aí a todo vapor, e onde a maioria aí das atividades do processo de montagem é por computador. Você observa apenas 2 pessoas. Se fosse um período anterior, se fosse alguns anos atrás, você iria observar pelo menos 7 pessoas nessa linha de montagem. E hoje você enxerga 2. Isso significa que 5 perderam o emprego. Quem ficou? Essas 2. E essas 2 pessoas que ficaram, com certeza, são as mais qualificadas mão de obras que foram encontradas para operar essa máquina, porque a máquina, embora em alguns casos já opere sozinha no automático, mas ela precisa de manutenção, ela precisa de alguém que aperta pelo menos o botão uma vez para que ela funcione, tá? E vai precisar de alguém que faça o programa, por exemplo, porque esse é um robô programável, então vai precisar alguém que conheça de programa para fazer esse programa. Enfim, são diversas e infinitas possibilidades de novas profissões que vão surgir, e você precisa estar atento ao mercado de trabalho para ser inserido nele e com uma mão de obra qualificada para que você tenha um projeto de vida em que você consiga realizar o teu sonho. Tá bom, turminha? É isso aí, uma palavra de incentivo aqui para vocês. Mas vamos em frente, ok? Então, para incentivar mais vocês ainda, vamos falar um pouquinho nessa nova fase, dessas novas profissões, tá? Então vocês viram aí, como eu disse, que futuramente você vai encontrar a necessidade de qualificar a sua mão de obra. Tá, turminha? Para encontrar essa necessidade, você vai precisar se adaptar àquilo que o mercado observa, né? E para ser competitivo no mercado, você vai precisar investir na sua própria mão de obra. Você vê aí uma escola, que isso aí é uma escola, é uma imagem de uma escola onde os alunos desenvolveram um robô. Então a robótica é algo já comum em algumas escolas. Algumas escolas já desenvolvem projetos robóticos. Tem escola que já começa a desenvolver isso na criança, já na pré-escola. A criança já vai aprendendo a trabalhar com robótica na pré-escola. Claro que ainda não é nesta fase de montagem de motor, mas ela vai aprendendo a montar, por exemplo, Lego, aqueles brinquedinhos de Lego que vocês conhecem de montagem. Ela vai aprendendo a montar e vai se especializando. Então aqui neste slide é um exemplo de uma proposta diferenciada para a escola. Novas profissões. Mas nossa escola estadual não oferece tanto. Mas já temos um grande começo. Nós já temos
as disciplinas que foram acrescentadas no currículo, que é o projeto de vida, que é a eletiva, que é a tecnologia, que vai ajudar você a impulsionar você a continuar estudando, quer seja um ensino médio técnico, que você vai ter também uma especialização, e principalmente ajudando você a encontrar um caminho para uma faculdade. Você duvida que logo só estarão no mercado de trabalho com boas oportunidades aqueles que tiverem, no mínimo, um curso superior, né? Uma faculdade com um idioma, dominando um idioma e uma capacitação diferenciada, e vai ser competitivo no mercado, né? Fora isso, infelizmente, vai sofrer as consequências, que vai poder montar o seu negócio, e talvez não vai ser tão lucrativo assim. Enfim, são diversas as possibilidades que eu não vou me ater a elas aqui, porque seria até incoerente da minha parte. Mas fica aqui a dica: novas profissões, estude, esse é o caminho para você. Tá bom, turminha? Vamos lá. Então, chegamos aí ao fim da nossa aula. Uma foto minha para você matar a saudade, né? E só me resta dizer, igual o Schwarzenegger, bye bye, bye bye. E dizer para você, até a próxima, vacilões e vacilonas. We rock you! We rock you! Até mais, eu espero você. Se você tiver dificuldade de fazer as atividades, só entrar em contato comigo. Tchau!